Fala pessoal, bem-vindo ao conteúdo Delphi, o canal do Zanca. Nessa videoaula vou falar sobre JSON, JavaScript Object Notation. Então vou falar sobre um formato de arquivo ou informação que é muito utilizado hoje em dia. Por que ele é muito usado? Porque ele independe de linguagem. Então, independente de qualquer que seja a linguagem que você utilize, provavelmente ela interpretará JSON. É utilizado principalmente entre aplicações cliente-server em APIs. Possui o formato leve para troca de dados, por isso que é usado em API. É um formato utilizado em bancos NoSQL, modelo de dados não relacionais, não normatizados, como o MongoDB, por exemplo. Basicamente, é formado pelo conjunto chave-valor. E agora nós vamos ver alguns exemplos de formato de arquivos JSON e validar esse arquivo JSON. Para isso, eu já tenho alguns JSON formados aqui, certo? E tenho também aqui no browser dois endereços que eu posso validar arquivos ou informações JSON. Posso carregar um arquivo ou simplesmente colar direto aqui, ok? Então vamos ver aqui a primeira coisa, que é um objeto JSON já pronto. Isso aqui é um objeto JSON. O que eu consigo observar nele? Olhando aqui, eu entendo a sua estrutura, sendo que as chaves definem um objeto. Então aqui começa meu objeto e aqui termina. Colchetes define um array, que no caso aqui eu não tenho nesse objeto aqui. Os dois pontos é um separador de chave valor, então isso aqui é um separador de chave e valor, e isso aqui é a chave e isso aqui é o valor, chave, valor. As duas primeiras chaves são no formato de string, idade está no formato inteiro, salário num formato double occurrence, férias booleano, passaporte null. Então aqui eu já tenho uma breve explicação de como que é montado um objeto JSON. Vou pegar essa informação e vou colar lá no site que faz a validação. Aqui ele pode estar em uma linha só, não precisa já estar indentado, todo organizadinho. Que uma das funções desses sites, além de validar, ele vai organizar no formato padrão do JSON. Então, process, olha como que ele montou aqui para mim, perceberam? Eu deixei ele todo alterado, deixei todo numa linha só e ele fez essa formatação já no padrão certinho e não apontou nenhum erro aqui para mim. Bom, opção 3. Agora eu tenho uma lista de objetos JSON. Eu tenho um array. Então vamos observar aqui, ó. Se aqui eu tenho um único objeto JSON, o meu array vai conter vários objetos JSON. Então, isso aqui identifica início e final de array, como estava explicando aqui. Então, dentro desse abre e fecha colchetes, eu tenho as minhas chaves aqui. Então, cada chave dessa daqui é um objeto JSON. E a vírgula aqui, ela é um separador. Ó, separador conjunto de chaves e valores, mas ela pode separar também
um objeto de outro quando eles estiverem dentro de um array de objetos JSON. Então, isso aqui é um objeto, isso aqui é outro objeto e isso aqui é um outro objeto. Ok? O resto internamente não muda nada. Chave valor, chave valor, chave valor, igual eu expliquei aqui em um objeto único. Ok? Da mesma forma, eu posso validar lá no site também, que não vai ter problema. Então vamos pegar um outro aqui. Ó, formatou ele todo certinho. Tá vendo que aqui ele tá todo embaralhado, né? Tá todo misturado. Aqui ele fez as indentações certinhas. Então, para vocês, se quiserem testar usando os mesmos endereços aqui de URL, eu estou usando esse jasononline.net e estou usando esse JSON Formatter aqui, ok? Então vou deixar um tempinho aqui para dar para vocês copiarem essas URLs, ok? Acho que aí já é suficiente, né? Então vamos dar continuidade aqui. Próximo passo. Eu tenho agora um objeto JSON, sendo que uma chave dele contém um array de objetos JSON. No caso anterior, eu tenho um array de objetos. Nesse exemplo 4, eu tenho um único objeto JSON, certo? E a chave dependentes, ela tem o valor que é uma lista, que é um array. Então, se eu pensar assim, por exemplo, a Maria ela é uma funcionária de uma empresa, aí tem o cargo de programadora, a idade, salário, se ela está em férias no momento ou não, se ela possui passaporte ou não. E aqui, quando eu chego na chave dependentes, a Maria pode ter mais que um dependente. Ela pode ter pai, mãe, esposo, filhos. Então, para o campo dependentes, eu tenho aqui um array de objetos. Esse objeto aqui é um objeto de dependentes. Chave valor novamente. Chave parentesco valor pai. Chave nome valor José. Chave parentesco valor mãe. Chave nome valor Ana. Perceberam a diferença desses daqui para o primeiro? Então vamos também validar se essa estrutura está certa, essa estrutura de array dentro de uma chave do objeto JSON. Vamos fazer aqui nesse mesmo. Olha lá, ó, certinho, ó. Ok, ó, formatou bonitinho aqui, não deu nenhuma mensagem de erro. Então está numa formatação correta. O próximo exemplo, ele é composto por dois arrays. Agora, ao invés de eu ter só a Maria como funcionária e o array de dependentes dela, eu tenho o array de funcionários. Então, ó, além da Maria, eu tenho a Joana, que é uma outra funcionária, com todos os conjuntos de chave e valor dela. A Maria tem o conjunto de chave e valor dela, a Joana tem o dela, o Carlos tem o dele, né? São três que eu tenho aqui, e cada um deles na chave e valor dependentes, eu tenho a chave dependentes e o valor dela é um array de dependentes. Ó, pai e mãe, filho e neto, sobrinho e neto. Coincidentemente, eu coloquei dois dependentes para cada funcionário. Claro, obviamente, que isso pode variar. É só para efeito ilustrativo. Copia e cola aqui e vamos validar essa estrutura lá naquelas URLs que a gente está
validando, tá? Fazer um pouco em cada uma para vocês terem opções aí, né? Ó, todo identado certinho na estrutura JSON. Então perceberam como que é fácil? Não tem segredo algum. Recapitulando, eu tenho um JSON básico aqui, que é um único objeto JSON. Aqui eu tenho um array de objeto JSON, tenho 3 objetos JSON dentro de um array. Nesse outro exemplo, eu tenho um objeto JSON que dentro dele eu tenho um campo, uma chave, né, cujo valor é um array. E aqui no quinto exemplo eu tenho um array de objeto JSON cuja chave dependentes tem um valor que também é um array. Então, tudo isso que está aqui, eu vou ver agora como que eu transformo isso, como que eu gero isso, eu crio isso lá dentro do Delphi, via código. Bom, agora que já vimos todos os exemplos de JSON criados manualmente, vamos ver exemplos de como gerá-los através de código Delphi. Então vamos criar objetos JSON e vamos também ler objetos JSON. Então aqui, agora nós vamos ver o código Delphi para gerar um objeto JSON simples, que era o primeiro caso que tinha aqui de texto, né? Ó, era esse exemplo aqui. Então nós vamos ver o código Delphi para ele. Então eu já tenho ele aqui, gerou o JSON. Eu vou copiar e vou validar em um dos nossos endereços aqui. Vou validar aqui mesmo. Não deu erro nenhum, então está ok e já está tudo indentado aqui no padrãozinho do JSON, ok? Então agora vamos olhar aqui o código que foi feito aqui. É esse botão, ok? Então eu tenho aqui primeiro comentado o mesmo texto que eu tenho nesse arquivo aqui. Tá? Então eu quero gerar pelo Delphi um JSON nesse formato aqui. O que eu preciso? Ter uma variável do tipo tJSONObject e preciso instanciá-la em memória. Então criei uma instância de um objeto JSON em memória. Como nós falamos já anteriormente, JSON é composto de chave e valor. Chave e valor. E é isso que nós estamos fazendo. Estamos adicionando pares de chave ao objeto JSON aqui. Os dois primeiros são valores string, então vem entre aspas simples. E quando for valores numéricos, eu preciso configurar. Preciso informar que ele é um number. Nesse caso aqui, eu estou colocando 30, né, que é um inteiro. E aqui eu estou colocando 6.550, que é quebrado, é decimal, double, ok? E férias é booleano, se é true ou false. Aqui eu eu limpo o conteúdo do mesmo e pego esse objeto JSON que foi criado e converto para string. Então vou adicionar essas linhas no grid, que é o resultado que nós temos aqui. Ok? Então é bem simples. Esse aqui foi o primeiro exemplo que a gente cria um objeto JSON simples. O segundo, eu vou criar um outro objeto JSON, mas que contenha um campo array, chave valor, que é um array. Então está gerado.
Vamos validar se o nosso código Delphi gerou certo. Vamos validar nesse aqui agora. Ó, formatou certinho e não deu nenhum erro. Então o que eu tenho agora? Eu tenho um objeto JSON, já estou identificando o início e o fim dele, que vai ter um funcionário que é a Maria, com cargo programadora, idade 30 anos, salário, férias, e depois eu tenho uma chave valor. A chave é dependentes, mas o valor dela eu identifico aqui, ó, e aqui, que é um array. É um array de dependentes porque ela pode ter mais de um dependente. No caso, pai e mãe, que são dois objetos JSON. O pai começa aqui e termina aqui, e a mãe começa aqui e termina aqui. Então, eu tenho um JSON num nível superior, que é esse maior aqui, que é referente ao funcionário. Aí eu tenho uma chave valor que possui mais de um dependente aqui, que ela possui mais de um objeto JSON. Então é um array de objeto, um para o pai e outro para a mãe. Como que eu faço isso? Pelo Delphi, para gerar nesse formato. Então vamos ver aqui o clique desse botão. Agora eu tenho aqui um objeto instanciado para funcionários e um para dependentes. E tenho um array de dependentes. Então é muito parecido agora. Eu tenho que criar um tJSON object, porque eu tenho que guardar o objeto funcionário. E isso nada muda em relação ao primeiro exemplo. Então eu crio e agora eu povoo esse objeto com as chaves, com os pares de chave, né? Chave, valor, chave, valor. Isso aqui é exatamente igual ao primeiro exemplo. Agora, o que eu preciso fazer? Eu tenho uma chave que ela é composta por mais de um objeto JSON. Então, primeiro eu crio o meu array de dependentes, tJSON array create. Beleza. Agora eu tenho que criar o primeiro objeto de dependentes. Então eu tenho um tJSON object create para o primeiro dependente da funcionária. E adiciono os pares de chave, que é o parentesco e o nome. Assim que eu acabo de povoar, o que eu tenho que fazer? Pegar esse objeto JSON que foi criado aqui e adicioná-lo ao array de dependentes. Então essa linha aqui, ó, o ponto add, adicionou um objeto dependente ao array de dependentes. Próximo passo, criar segundo objeto de dependente. Então crio um outro tJSON object de dependentes, agora para a mãe, com chave valor parentesco, chave valor nome. Acabei de povoar esse valor, atribuo, né, esse objeto JSON à lista de array de dependentes do funcionário. Ao final de tudo, o que eu tenho que fazer? Lá no objeto do funcionário, que é a Maria, eu preciso adicionar esses dois objetos aqui a essa chave aqui, chave dependentes. Então aqui embaixo é isso que eu estou fazendo. No objeto funcionários, que é a Maria, estou adicionando um par de chaves, que é chave, dependentes, valor é o array de dependentes. O array de dependentes contém o pai e a mãe dela. Aqui é a mesma coisa, eu limpo o mesmo em questão e converto esse JSON de funcionários para string para visualizar dentro do mesmo. É essa parte aqui. Certo? Agora eu tenho uma outra parte que eu quero fazer um JSON array. Então agora eu tenho vários funcionários. Até agora eu tinha aqui um funcionário, aqui eu tinha um funcionário com um array de dependentes e agora eu tenho um array de funcionários, não de dependentes, tá?
Então vamos ver esse código agora. Eu vou ter aqui o objeto funcionários e objeto dependentes, array de dependentes e array de funcionários. Então, se eu pegar aqui, ó, eu quero visualizar isso aqui formatado. Vamos voltar para o site. Vou colocar aqui de novo, né? Ó, começando aqui, isso já identifica que eu tenho um array no primeiro nível aqui, ó. Esse array, esse primeiro aqui, são de objetos de funcionários, ó, a Maria e a Joana. Dentro de cada funcionário, eu ainda tenho uma chave aqui, que o valor dela é um array. Eu identifico aqui também, ó. Começa aqui, termina aqui. Então, o meu array de dependentes, ele é formado por dois objetos de parentesco, né? Chave parentesco pai, chave nome José. Mesma coisa para mãe. E a mesma coisa repete para o segundo funcionário, que é a Joana. Então tá certinho aqui também. Então o que eu faço aqui? Primeiro eu vou criar um objeto de funcionários que está lá no array do primeiro nível. No caso é a Maria, então já criei o objeto e atribuí chave e valor a ele, adicionei os pares. Agora eu crio um array de dependentes porque eu preciso armazenar os dependentes da Maria. Para fazer isso agora eu crio os objetos, né? Os JSON Object pai e adiciono ele aqui no array dependentes. Aqui eu crio o segundo dependente, então crio um novo tJSON Object, que agora é para mãe, e adiciono também esse objeto no array de dependentes. Como eu já tenho os dois dependentes do primeiro funcionário criado, agora eu preciso pegar esse array de dependentes e adicionar nessa chave dependentes do funcionário. Então eu pego o objeto JSON funcionários e adiciono o par de chaves dependentes e o valor, que é um array de dependentes. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter aqui um array de funcionários, porque agora eu tenho mais de um funcionário, diferentemente do exemplo anterior. Então agora eu crio um array de funcionários e adiciono a ele o objeto funcionários. Então tudo que eu fiz inicialmente até agora eu vou adicionar no array. Se eu olhar aqui, é essa parte aqui, ó. É isso aqui que eu estou adicionando a esse array principal, que é onde começa aqui, ó. Então estou colocando a Maria, que é funcionário, e os dois dependentes dela. Ok? Bom, agora eu vou executar exatamente o mesmo código, só que agora é para um outro funcionário. Então crio um objeto para o funcionário e povoo os pares de chave dele. Crio um array de dependentes. Crio os dois objetos de dependentes e adiciono os mesmos ao array de dependentes. Aí adiciono ao array de dependentes a chave dependentes do objeto funcionários. E finalmente eu adiciono o objeto funcionários ao array de funcionários. Com isso eu tenho esse desenho aqui pronto. Acabei de adicionar o segundo objeto funcionário, que contém os dependentes deles, junto no array de funcionários, que é o principal aqui, ó, o nível principal deles. Então eu já tenho ele pronto. Aqui é só limpando o memo e adicionando esse array de funcionários como string para visualizar aqui dessa maneira. Tá? O que eu quero fazer agora? Eu quero fazer um processo reverso. Agora, com esse botão aqui, Layer JSON Array, eu estou
supondo que eu recebi um JSON, pode ser numa API, né, entre cliente e server, né? Então eu fiz um request por um server e ele me deu esse response aqui. Então agora eu quero mostrar na tela, quero mostrar num grid, de qualquer forma. O fato é que eu quero ler esse JSON recebido e colocar aqui na tela de uma forma mais amigável para o meu usuário. Então vou pegar isso aqui e vou destrinchar de uma forma mais amigável. Ó, tá mais separadinho, né? Então, ó, tá aqui os dados do funcionário. Depois que já está mais visível e indentado aqui, ó, os dados dos dependentes dela. E a mesma coisa para o segundo funcionário. Então vamos ver o código que fez isso. É o ler JSON array. O que ele faz agora? Ele usa também dois objetos JSON e usa dois arrays JSON, um para dependente e um para funcionário. O que ele faz? Como que ele consegue ler isso? Ele vai pegar primeiro o nível principal, que é o array de funcionários. Então ele vai parsear aquele valor JSON que foi recebido, que está no memo. Tá? Estou pegando lá do memo 3. Ó. Por que ele vai fazer isso? Ele vai pegar aquele valor que está lá e vai transformar num tJSON array. A partir do momento que ele fez isso, eu posso percorrer isso como uma lista. Então tem um for aqui. Ó. Ele vai correr de 0 até o total que eu tiver aqui de objetos e vai conseguir pegar esses valores dos pares de chave. Então o que ele faz aqui? Estou adicionando no memo, pegando do array de funcionários, através do comando get na posição i, que é 0, e eu pego o getValue, falando que esse campo é do tipo string. Se ele encontrar lá uma chave que é do tipo nome, ele vai conseguir pegar esse valor. Se não achar por default, ele vai colocar vazio. Aí ele repete as mesmas coisas para cargo, tá vendo? Ó? Para idade. Agora aqui mudou porque é um getValue de integer. Então se ele não encontrar a chave idade, ele vai atribuir 0 e já converte para string. Salário, ele pega como double, e se não achar o salário, ele põe para 0, formatando como string. Férias, ele pega como string e já atribui também. Ok? Em seguida, ele repete agora aqui, muito parecido com esse comando, só que agora para o array de dependentes. Né? Então ele pega o array de dependentes e vai fazer agora uma leitura para descobrir todos os dependentes que tem desse primeiro funcionário. Para percorrer todos os dependentes, ele faz um novo for dentro desse array e usa a mesma técnica aqui de pegar com o get e procurar pela chave se ela existe. Se a chave existe, ele mostra o valor. Como ele está numa estrutura repetição, ele vai fazer os laços, né? Esse laço mais externo 2 vezes, porque eu tenho 2 funcionários. Quando ele passar no primeiro funcionário, ele vai fazer o laço 2 vezes para pegar os 2 dependentes de cada funcionário que tem. Então, dessa forma aqui, eu consigo montar essa informação aqui de uma forma mais legível a partir desse JSON que eu recebi de alguma comunicação entre APIs ou de qualquer outra forma, um arquivo que eu tenha que eu precise ler, então é dessa forma que eu vou fazer, ok? Agora eu vou pegar um objeto qualquer que eu criei numa classe aqui dentro do Delphi e a partir do objeto eu vou criar um JSON Object. Então, ó, ele já mostrou aqui para mim, ó, montadora GM e nome Cruze. Então tem a montadora e o nome do carro. Vamos ver aqui o código.
Primeira coisa, eu vou observar que eu tenho uma classe aqui, uma tCarro. Então essa tCarro, eu tenho meus getters e setters. Então se eu prestar bastante atenção aqui, é a mesma coisa que eu ter chave e valor, né? Eu tenho nome e montadora que vão ser atribuídos valores através de sets nesses dois atributos aqui. Concorda comigo? Então como que é feito isso? Vamos ver lá. Ó, eu tenho duas variáveis aqui que eu vou instanciar como tCarro e tenho uma string JSON aqui que é do tipo string. Então instanciei uma variável aqui que é do tipo tCarro e fiz os sets aqui, né, no nome e na montadora. Se eu comparar isso aqui com JSON, ó, chave valor, chave valor. Agora eu quero pegar a partir desse objeto carro os valores que ele tem em str nome e str montadora e já adicionar no memo, mas fazendo já uma conversão automática desse objeto carro para um objeto string. Então, ó, eu estou pegando um objeto para JSON string. Então foi isso aqui que gerou essa informação aqui. A partir de um objeto de uma classe normal, ele gerou um objeto JSON. Depois eu vou fazer o contrário. Eu crio aqui, nessa segunda variável tCarro, a partir do objeto JSON que ele criou aqui, eu pego e faço o processo inverso, gerando um conteúdo para carro 2 a partir do objeto JSON. E depois, para ter certeza que ele fez isso certo, eu dou o show message no carro 2.strnome. O que ele tem que voltar para mim? Cruze. E no segundo show message, ele tem que voltar à montadora, que é GM, se eu coloquei na mesma ordem lá, né? Então ele mostrou primeiro aqui, ó, o modelo do carro, que é Cruze, e agora ele vai mostrar a GM para mim. Então eu sei que funcionou, porque eu consegui, a partir de um objeto, gerar um JSON dele, e depois, a partir do JSON gerado, voltar a ler o conteúdo desse JSON de uma forma de objeto tCarro. Tá certo? Então, pessoal, essa foi a aula que eu queria passar para vocês. Não tinha intenção de esgotar o assunto, né? Mas sim dar um pontapé inicial para vocês poderem mexer com JSON dentro do Delphi. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.